a nossa identidade restaurada. A todos aqueles que receberam Jesus e têm permitido que Ele cresça. Cada dia que conhecemos a Ti, Jesus, cada dia que entregamos o nosso querer para fazer o Teu. Amém. Oh, a Tua presença nos enche, Senhor. O Teu Espírito Santo começa a governar. Toma o Teu lugar no Senhor. Em unidade declaramos, entregamos tudo em Teu altar, Senhor. As nossas vidas, a direção deste culto. Amado Espírito Santo, venha total liberdade. Envia Teus anjos e recebe o nosso louvor e adoração. Amém. Receba, Senhor. A gente não tem nem as cifras. Faz tantos anos, lembra, amados? Vai ser no Espírito, amém? São os antigos que vão saber. Declare junto. Profetize. O Espírito de Deus está aqui. Ele está aqui. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Ministra sobre nós, Senhor. Os feridos de alma são curados, seja curados. Os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. De novo, o Espírito de Deus está aqui. Ele está em nós. Opera, Senhor. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e
disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abandonaria. Disseste que o mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor, minhas forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura em minhas mãos. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor. Pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor, minhas forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas quando o dia vem o sol, as tempestades virão. Mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor, minhas forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura em minhas mãos. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor, minhas forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura em minhas mãos. Aleluia. Glória a Deus que nós temos quem nos segura, em quem segurar, né? Em desejos do meu coração. O que adianta
ver as riquezas deste mundo, ou ser honrado por todo o seu não, estiver perto de ti. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim, te ouvir, te conhecer. É a maior riqueza de um homem pode ter, Senhor. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. O que adianta ter as riquezas deste mundo, ou ser honrado por todo o seu não, estiver perto de ti. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim, te ouvir, te conhecer.
Jesus é o caminho.
verdadeiramente guardareis os seus mandamentos. Rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, que estará em vós para sempre. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Ele é aquele menininho, agora cresceu, né? Como vai? Tudo bem? Mas ele está crescendo. Nossa, cresceu. Oi, querida. Tudo bem? Não perde o passaporte, que nós ficamos muito preocupados. Guarda o passaporte. É mesmo? Senão a gente preocupa. Oi. Oi, onde você achou o passaporte? No carro da Beth. Eu falei que era no carro, a Aurélia falou que era na porta da igreja. Eu falei, não pode ser na porta da igreja porque a menina veio limpar, não achou nada. Estava no carro, ela caiu na lateral do banco, estava bem assim. Minha mãe ela também, mas é que eu falei que eu cheguei. Olha que bênção, né? Nossa, ficou bem tanto, né? Pois é. Deus sempre prepara. Não dá pra mim hoje. Tem que esperar um pouco. Ela está gripada? Não, precisa de chegar na A cirurgia não é catarata, né? Tem um pouco de depois. Tem que tomar cuidado. Eu fiz também, meu marido também fez. Mas a gente tem que tomar cuidado, não pode nem balançar muito a cabeça. Betinha, como é o nome daquela primeira música? Não pode abaixar a cabeça. Da pressão no olho. Da pressão no olho. Então, São Jesus. da catarata, O Espírito de Deus está aqui. Tô O Espírito de Deus está aqui. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam em nossos corações. Amém? Glória a Deus. Alegrei-nos, alegramos-nos quando
Nos disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui teu povo reunido, são tuas ovelhas. E nós oramos também, clamamos por aqueles que estão em casa, aqueles que estão nos assistindo pela internet, e todos aqueles que o Senhor chamou hoje e vai chamar ao longo dos tempos para atender a esse culto, que sejam abençoados, que recebam a porção que Deus preparou para cada um de nós, para cada uma dessas pessoas, amém? Vamos firmar uma posição no mundo espiritual. Levanta a tua mão direita em nome de Jesus. Diz assim, diga, por favor, diga, por favor, Senhor Jesus, eu vim aqui para receber a minha porção de alimento espiritual. Fortaleça-me, Senhor. Cura-me, restaura-me, liberta-me, Senhor. E que eu possa ser fortalecido, firmado na palavra que vai ser ministrada e na santa ceia que eu vou receber. Em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz que quando dois ou mais estão reunidos no nome dele, ele se faz presente entre nós. Amém? A ministração desse culto, o título é Como o mundo espiritual age em favor dos filhos de Deus. Muitas vezes as pessoas não acreditam, acham que não merecem ser chamados de filhos de Deus, porque vivem uma vida às vezes desregrada, porque não estão andando no caminho do Senhor, porque muitas vezes não praticam aquilo que Jesus disse que nós devemos praticar, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças, todo o entendimento do nosso ser, e semelhantemente amar ao próximo como a nós mesmos. Então muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não mereço ser filho de Deus, eu não mereço o sacrifício que o Senhor Jesus fez por mim lá na cruz do Calvário. Mas amados, eu gostaria de dizer para vocês, não é merecimento, é gratuito. Independente de merecermos ou não, Deus nos ama. E quando nós estamos em Cristo Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos o quê? Herdeiros e co-herdeiros do quê? De tudo aquilo que Deus preparou para as nossas vidas. Mereçamos ou não mereçamos, não é questão de merecimento. Amém? Diga assim, não é merecimento. É dom gratuito. De Deus para a minha vida. Porque eu tenho Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Amém? Então, no início da criação, amados, Deus criou, a Bíblia diz que Ele criou os céus e a terra. Ele não criou o céu, Ele criou os céus. Por quê? Porque existem vários níveis de céus, vários níveis espirituais. E no último nível, no nível máximo que existe, é onde Deus está sentado no trono de glória dele. Agora existem outros céus, existe até o céu físico, o céu que é composto simplesmente por componentes químicos de oxigênio, nitrogênio e etc, etc. E a terra nós temos, é onde as coisas materiais se manifestam. Então vejam, Deus criou os céus e a terra, por quê? Porque existem dois níveis de ação que Deus preparou para o seu povo. O primeiro nível de ação é o nível espiritual. E o segundo nível, que é o nível inferior, é o nível material.
Então, onde se manifestam, onde as coisas começam a acontecer, onde as coisas são planejadas, onde as coisas são realizadas, trazidas à existência, no mundo espiritual. E quem tem o poder de realizar no mundo espiritual? Quem? Deus e os filhos de Deus, que somos nós. Aqueles que aceitaram a quem? Ao Senhor Jesus como seu único, eterno, exclusivo Senhor e Salvador. Abram as suas Bíblias em João capítulo 1, versículo 12. João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Então aqui começa a se manifestar justamente isso que eu coloquei. Existe o nível espiritual e existe o nível físico, material, que é onde nós estamos habitando, é onde nós estamos vivendo. Mas olha, preste atenção, num determinado momento, o Senhor vai nos chamar, vai nos tirar desse mundo e vai nos levar para onde? Para o mundo espiritual, para estar onde? Na presença dele. Sim? João, capítulo 1, versículo 12, diz o quê? Nossa, só eu falo. Peraí. Todos acharam? Amém? Diz assim: mas a todos quantos o receberam quem? Ao Senhor Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Aqueles que creem no seu nome. Será que aqueles que estão no mundo, aqueles que estão vivendo dissolutamente, aqueles que estão vivendo na iniquidade, será que eles podem ser chamados filhos de Deus? Eu já vi muito ímpio aí dizendo, não, mas eu também sou filho de Deus. Opa, peraí, não, vamos confundir as coisas. Você pode ser filho do Deus com D minúsculo, daquele que você está servindo. E muitas vezes a pessoa está servindo Deus Mamon, está servindo Deus da prostituição, está servindo o Deus da iniquidade. Existem todos, existem infinitos deuses com D minúsculo, mas Deus com D maiúsculo, aquele que criou os céus e a terra, esse é único, é único. Então somente aqueles que servem ao Senhor Jesus, aqueles que seguem, aqueles que estão inseridos, estão enxertados na videira verdadeira, como diz lá em João capítulo 15, somente esses é que podem ser denominados, foram transformados em quem? Em filhos de Deus com D maiúsculo. E por conseguinte nós fomos também tornados herdeiros e co-herdeiros juntamente com Cristo Jesus de tudo aquilo que Deus criou. Então um dia nós vamos estar assentados também à mesa do Cordeiro e vamos estar participando, vamos conhecer todo o plano maravilhoso que Deus criou para a humanidade. E nós vamos ver que a maior parte da humanidade não vai estar presente nessa mesa do Cordeiro. Vão estar sofrendo no lago de fogo, vão estar separados da glória de Deus. Muitos serão chamados, mas poucos serão o quê? Os escolhidos. Amém?
Quais serão essas leis que regem o mundo espiritual? Mas nós precisamos conhecer, porque se nós estamos sabendo através da própria palavra de Deus que as coisas acontecem no mundo material, as coisas começam a acontecer, as coisas começam a ser geradas do nada. Onde? No mundo espiritual, lá na presença de Deus. Nós precisamos saber como é que isso acontece e como é que essas bênçãos chegam aonde? Nas nossas vidas. Então vamos ver algumas leis que regem esse mundo espiritual. Então, a primeira lei é a lei da semeadura e da colheita. Essa é a mais dura de todas. A lei da semeadura e da colheita. Eu gostaria que vocês abrissem em Gálatas, capítulo 6. Vocês estão me ouvindo bem? Nível, tá bom? Gálatas 6, capítulo, versículo 7. Gálatas, Novo Testamento. Vamos depois de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Não, amados, nada vai acontecer no nosso mundo material, no nosso mundo físico, onde nós estamos vivendo, se primeiro nós não resolvermos, se primeiro nós não estivermos firmados onde? No mundo espiritual, que é onde começam a acontecer as coisas, hein? Então, em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz assim, é uma advertência: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então vejam, vocês querem colher trigo. Será que se alguém decidir ir plantar tomate, ele vai colher trigo? Claro que não. Claro que não. Por quê? Porque as leis espirituais, elas não mudam. No mundo material as coisas mudam. Hoje você tem um tomate sadio e amanhã você vai ter o que? Um tomate podre. Hoje você tem uma pessoa viva e amanhã ela pode estar o quê? Morta. Hoje você pode ter $1 milhão e amanhã você pode estar pobre e miserável. Hoje você está sadio e amanhã você pode estar o quê? Doente. Então no mundo material as coisas mudam, mas no mundo espiritual as coisas não mudam. As leis que são definidas por Deus, e preste atenção, todas as leis espirituais, e nós vamos ver pelo menos 7 leis espirituais hoje, essas leis não mudam, elas são imutáveis. Então aquilo que eu semear é o que? O que eu vou colher. Então não adianta você semear ódio e querer colher o que? Colher amor. Não adianta. Não adianta você querer plantar traição e colher o que? Fidelidade. Isso não existe. No mundo espiritual isso não vai acontecer. Se no mundo espiritual isso não acontece, no mundo material muito menos. Porque o mundo material é um reflexo direto do que? Do que está acontecendo no mundo espiritual. Então, se eu quero colher amor, eu tenho que semear o que? Amor. Se eu quero colher o que? Alegria, eu tenho que levar alegria a todos que estão em volta de mim. Não adianta nada eu estar feliz, alegre, e todo mundo em volta está o quê? Está triste. Está com problemas, está sem saúde. Então, cabe a nós justamente fazer a lei da semeadura e da colheita funcionar em nosso favor. E para isso nós temos que semear onde? No mundo espiritual. E quando nós semeamos no mundo espiritual, a colheita no mundo material vai ser o quê? Abundante. Aleluia! Aleluia!
Você pode plantar uma sementinha pequenininha lá no mundo espiritual, você vai colher o quê? Toneladas aqui no mundo material. Por quê? Porque existe a lei da multiplicação. Quando você dá um bom dia a alguém, aquele bom dia volta multiplicado para você. Eu já ministrei para vocês sobre a lei da multiplicação, já mostrei, já ministrei sobre isso daí. Segunda lei espiritual é a lei da perseverança. Sabe aquele que começa a fazer as coisas e desiste no meio do caminho? Está muito difícil. Eu acho que não vai dar certo. Eu acho que não é bem assim que Deus quer. Se nós seguirmos a Bíblia, a palavra de Deus, Ele diz como Ele quer. Ele é claríssimo. Não existe margem de dúvida nas leis espirituais, naquilo que Deus quer que nós façamos. E Ele quer que nós façamos para quê? Para que depois nós possamos colher de acordo com o que Ele planejou para a nossa vida. E a palavra de Deus nos mostra que justamente lá em Romanos 12:2, o quê? Que a vontade de Deus para a nossa vida é o quê? Ela é boa, perfeita e agradável. Então o que Deus quer para os seus filhos? O melhor. Quem não quer o melhor para os filhos de Deus é o inferno. Esse vai mover tudo que ele puder. Ele vai levantar uma guerra espiritual do mal, das trevas, para quê? Para justamente fazer aquele que tem um plano de Deus para a sua vida de vitórias, o inferno vai lutar para quê? Para que ele sofra o quê? Derrotas. E se nós não estivermos firmados na palavra de Deus, realmente nós vamos acabar sendo derrotados. Amém? A lei da perseverança, Mateus, capítulo 7, primeiro evangelho, Mateus, capítulo 7, versos 7 e 8. Mateus 7, versos 7 e 8. Aleluia. Então, já é a lei da perseverança. Diz assim: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, e quem bate, lhe será aberto. Então, o cristão preguiçoso, por definição, não existe, tá? Ou ele é cristão, ou ele é preguiçoso. Adjetivo de preguiçoso para um cristão, para o desanimado cristão, isso não existe. Esse adjetivo é para o mundo, para o mundano, não para o cristão, não para aquele que serve e que segue ao Senhor Jesus. Amém? Então nós temos que perseverar. Somente vai se abrir quando eu bater. E se a porta não se abrir, continue batendo, porque ela vai se abrir. Porque a palavra de Deus diz e nos garante isso. E no mundo espiritual isso vai acontecer. Se você pede e não é dado, continue pedindo, continue determinando, continue clamando, e assim você será feito. Por quê? Porque é uma lei espiritual que não vai ser cancelada jamais. Amém? Vocês querem ter certeza? Vamos ainda em Hebreus então. Hebreus
capítulo 10 de Hebreus. Hebreus, capítulo 10. Versículo 36. Hebreus 10, 36. Hebreus, capítulo 10, verso 36. Diz assim: com efeito, vocês têm necessidade do quê? De, o que está escrito na tua Bíblia? Perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ou seja, recebais o quê? O resultado daquilo que está escrito onde? Na palavra de Deus. Olha aí, para receber o resultado das promessas de Deus, nós temos que fazer o quê? Perseverar. É a lei da perseverança. Se o cristão não perseverar, ele não é cristão, ele é um folgado, é um mundano. Amém? Nós temos que levar as leis, essas leis que regem o mundo espiritual, nós temos que levar as últimas consequências. É lutar ou lutar. Amém? Amém. Terceira lei é a lei da realização das coisas impossíveis. A lei da realização das coisas impossíveis. Vamos ver, já que estamos aqui, Hebreus, vamos em Tiago. Tiago, capítulo 1, verso 6. Tiago 1, verso 6. Em vez de Tiago é João em japonês? Não, é outro nome. Por isso que confunde tudo, né? É outro nome em vez de Tiago. João e Giovanni. Então muda tudo. Bom, então vou estudar japonês aqui para poder ministrar em japonês também. Bom, aqui, se nós lermos em Tiago no capítulo 1, versículo 5 primeiro, ele está dando um exemplo. Se você precisar de sabedoria, tá? Mas e se você precisar de saúde? E se você precisar de paz? E se você precisar de alegria? Não importa. Vamos ver o que diz o versículo 6. Peça, porém com fé, em nada duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Então peça as coisas, a lei da realização das coisas impossíveis, a fundamental decisão é ter fé, é pedir, é ordenar, é determinar com fé, crendo que aquilo vai acontecer. Por que eu tenho que crer? Porque a palavra de Deus está garantindo, no mundo espiritual está garantindo, essa lei diz o quê? Toda vez que você perseverar, você vai, toda vez que você pedir com fé, você vai receber, toda vez que você acreditar, você vai receber. E se você não pedir com fé? E se você não acreditar? Você não vai receber. Ou você vai receber outra coisa, que é pior ainda, né? Você está pedindo
um pão e você recebe o quê? A própria palavra lá em Mateus diz o quê? Você recebe uma cobra, né? Em vez de um pão. E aí? Vamos ver em Marcos. Marcos, como é que é em japonês? Então vocês vão ajudando aí, tá? Eu ainda não aprendi japonês. Um dia eu vou aprender. Marcos, capítulo 11, verso 22. Vamos ver, versículo 22 e versículo 23. Diz assim: Jesus lhes disse aos discípulos: tende fé em Deus. Ou em outras palavras, tende fé na palavra de Deus. Por quê? Então vejam aqui, ele dá várias receitas que têm que ser seguidas. Por quê? Em verdade vos afirmo que, preste atenção, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que ele disse, assim acontecerá. Então vejam, a lei da realização das coisas impossíveis. Primeiro passo qual é? Ter fé. Ter fé no quê? Na palavra de Deus. Segundo, nós temos que abrir a boca e declarar, dizer, determinar aquilo que nós queremos que aconteça, de acordo com a palavra de Deus. E terceiro, nós não podemos duvidar onde? No nosso coração. Porque se nós podemos até falar, nós podemos ordenar, mas no nosso coração tivermos a dúvida, mas eu estou falando, mas acho que não vai dar certo. Sabe? Tinha um desenho antigo e tinha um leão chamado Lipe e tinha uma hiena que chamava Hard. Vocês lembram disso? Não, só se tem mais de 70 que lembram. E o leão era otimista. Não, mas tá tudo certo, vamos lá que nós vamos conseguir. E a hiena só falava o quê? Céus, vida, miséria, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então um era cheio de fé, cheio de quê? De vitalidade para conseguir as coisas. Ele queria conseguir, ele ia conseguir, mas a hiena estava lá para fazer o quê? Para puxar o leão para baixo. E no fim dava tudo errado. Por quê? Dava tudo errado por quê? Porque tinha a hiena destruindo. A mesma coisa, hoje nós temos que Deus dizendo, olha, vai lá e faz, porque eu estou com você, eu sou contigo, você é meu filho, você é minha filha, e eu já, no mundo espiritual, eu já reservei isso para você. E aí vem o capeta, que é a hiena. Não vai dar certo. Você acha que você merece? Você, pelas coisas que você tem feito, você acha que Deus vai atender o teu pedido? Eu já falei, não é pelo merecimento, amado. Não é pelo merecimento, é porque Deus nos ama. Pela graça. E é porque Ele já no mundo espiritual, Ele já preparou tudo isso. Não é que Ele ainda vai fazer. É que nós recebemos essas bênçãos que Ele já preparou quando? Quando nós manifestamos a nossa fé, quando nós declaramos, quando nós ordenamos, quando nós determinamos e no nosso coração não acontece dúvida. Por quê? Porque eu estou firmado na palavra, porque eu estou firmado em Jesus. E se eu estou firmado em Jesus e Jesus está em mim, eu não posso ter dúvida. Eu nunca vou ter dúvidas. Amém?
João 15. Não, ainda na terceira. A lei da realização. João 15. João, como é que é? Johanna. 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 15, verso 7. Johanna. É que a Edna fala em português. 15, 7. Agora presta atenção. São palavras do Senhor Jesus agora. Né? Agora ele fala direto com os discípulos e conosco. Diz o que? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, o que vai acontecer? Pedireis o que quiseres, não será feito. Pedireis, ou declarareis, ou determinareis o que quiserdes, e vos será feito. É um louvor, né? Amém? Tem algum merecimento aqui? Deus está dizendo, ou o Senhor Jesus está dizendo que se você for bonzinho, se você for na missa, se você rezar, se você fizer isso, se fizer aquilo, não. É simplesmente se você permanecer em Jesus e se Jesus permanecer em nós, ou seja, a palavra permanecer em nós, ou seja, eu estou firme na palavra de Deus, eu estou firme na palavra que está escrito na Bíblia. Então tudo que eu disser, tudo aquilo que eu determinar, assim não será feito. Jesus é o verbo. Tem alguma impossibilidade? Em algum lugar que nós lemos está escrito, olha, só esse assunto daqui é que não vai acontecer. Esse negócio é impossível de ser atendido. Quando lá em Isaías está escrito que Jesus levou sobre si todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre ele, foi lançado sobre ele. Ele recebeu para si todas as nossas maldades, todas as nossas mazelas. E pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarados. Então existe alguma doença que escapou do domínio lá da cruz, do sacrifício de Jesus? Existe alguma maldição que escapou? Existe algum feiticeiro, algum macumbeiro que possa fazer algum trabalho de pegar em nós? Nenhum. Absolutamente nenhum. Por isso que está escrito, todas as nossas iniquidades, todas as nossas dores, todas as nossas doenças, tudo ele suportou, tudo ele levou. Então no mundo espiritual, ele já resolveu tudo. No mundo espiritual já está tudo equacionado. E ele define leis, que é a que nós estamos vendo, para que aquilo que já está definido no mundo espiritual, nos céus, venha e se materialize onde? Aqui na terra, em nosso favor. Por quê? Porque fomos, através de Cristo Jesus, transformados em filhos, em filhas do Deus Altíssimo. Aleluia! Aleluia! Mas pastor, mas eu não estou vivendo isso. Talvez você não esteja vivendo isso porque você ainda não está praticando as leis espirituais que nós estamos definindo aqui. Ou porque você duvida, ou porque você não tem ainda, não fortaleceu a tua fé. Por quê? Porque a fé, amado, só vem, e a própria palavra diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se a gente não lê, se a gente não ouve, como é que o nosso coração vai se encher? Como é que nós vamos nos alinhar espiritualmente com aquilo que Deus tem planejado para nós? Não vamos. É mais fácil o diabo colocar dúvida no nosso coração quando estamos
um pé numa canoa e um pé na outra canoa, né? É mais fácil acreditar na voz do diabo do que acreditar na palavra de Deus. E muitos estão aí comendo o pão que o diabo amassou justamente porque estão acreditando mais no que o mundo diz do que na palavra que Deus nos garante. E a palavra de Deus diz o quê? Os céus, tudo passará, mas as minhas palavras não vão de mudar. As palavras de Deus são imutáveis. Quarta lei espiritual é a lei que impede o mundo espiritual de liberar as bênçãos ao mundo material. Então nós vamos ver como é que nós podemos ter a liberação. Se nós não tivermos essa liberação, as bênçãos que estão reservadas no mundo espiritual não vêm sobre o mundo material. E aí nós não recebemos. Tá? Vamos ver o que diz Marcos, capítulo 11. Marcos, não sei como é que é Marcos em japonês. Marcos 11, versículos 25 e 26. Olha só os impedimentos que às vezes não deixam as coisas, as bênçãos que já estão resolvidas no mundo espiritual chegarem até nós no mundo material. Olha aqui, Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26, diz assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, faz o quê? Perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, a falta de perdão, amados, é que impede que fluam as bênçãos que estão no mundo espiritual para nós aqui no mundo material. Então, quando nós lemos isso, entendemos exatamente aquilo que Jesus disse quando lhe perguntaram: Senhor, quais são os mandamentos que nós devemos obedecer? Ele disse: olha, só 2. Aí todo mundo ficou escandalizado. Mas Deus falou para Moisés 10 mandamentos. Agora o Senhor vem dizendo que é só 2? E ele falou: resumindo, primeiro, amarás a Deus sobre o quê? Sobre todas as coisas, com todo o entendimento do teu ser. E em segundo lugar, igualmente, amarás a teu próximo como? A ti mesmo. Então, antes de mais nada, amados, a quem nós devemos perdoar, a quem nós devemos amar? A nós mesmos. Porque tem muita gente que fez coisa errada e diz: olha, eu não me perdoo, eu não mereço perdão, o que eu fiz é imperdoável. Ora, mas se você não perdoar você mesmo, você está bloqueando o quê? Você está bloqueando, você não está se amando, você não está obedecendo o mandamento que Jesus deu de amar ao próximo como a você mesmo, ou seja, você tem que amar também a você, e automaticamente as bênçãos que estão no mundo espiritual não vêm até você. Então a liberação do perdão é o impedimento. Se não houver a liberação do perdão, existe um impedimento para que fluam as bênçãos espirituais que estão nos céus, estão nas mãos do dono das bênçãos, que é o Senhor Jesus,
e elas não descem até o mundo material, que é onde nós estamos vivendo. Amém? Vamos ver uma outra que é muito famosa, né? Em Mateus, capítulo 6. Outra lei? Não, é a mesma. Mateus 6. Mateus 6, que é a oração dominical, a oração mais famosa, a oração chamada oração dominical. Diz assim, todos acharam? Mateus 6, verso 9 em diante. Mateus 6, verso 9 diz assim: portanto, Mateus 6, verso 9: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos orar, pula direto para o verso 12. E perdoai o quê? As nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Verso 14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Então, a liberação do perdão. Presta atenção, eu vou mostrar para vocês o que acontece no mundo espiritual quando nós liberamos perdão. Você imagine duas pessoas que estão amarradas com algema. Sabe o que é algema? Aquilo que prende preso. Só que são duas pessoas que têm uma algema no braço e a outra algema no braço daquela pessoa que você está sem perdoar. Então, se você tem que ir até Suzano, quem é que vai junto com você? A pessoa que você não perdoou. Se você tem que subir um monte, você vai ter que arrastar aquela pessoa que você não perdoou junto com você. Você vai estar gastando a tua energia. Ou seja, toda vez que você olhar para o lado e você vê aquela pessoa que você detesta porque você não perdoou aquilo que ele te fez, você vai se lembrar dele e vai ficar com mais raiva ainda, não vai? Essa pessoa só está me perturbando, está me atrasando. Eu quero tomar banho e quem é que está do lado, entendeu? A pessoa que você detesta. E assim por diante. Então, é uma maneira que o diabo conseguiu introduzir no mundo de atrasar a vida das pessoas. E automaticamente não receber as bênçãos que estão disponíveis no mundo espiritual. Por quê? Porque se você não perdoar, o próprio Pai também não vai te perdoar. E se Ele não te perdoa, você não é digno de receber os presentes que Ele tem para você. Amém? Estão entendendo? Então existe a lei do impedimento de recebermos as bênçãos espirituais por nossa própria causa. Não é Deus que está limitando. Deus simplesmente diz: olha, perdoa. Sabe o que acontece quando a gente libera o perdão? Automaticamente aquela algema se abre do teu braço e você fica livre. E se a outra pessoa não te perdoou também? Ué, a algema vai ficar no braço dela, mas é problema dela. Ela que vai ficar amarrada a quem? Ao diabo, que é o dono da algema. Está entendendo?
E aí essa pessoa vai ir profundo, cada vez mais profundo do poço. Por quê? Porque o diabo só veio para fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Estão entendendo? Mas eu, quando libero perdão, não interessa se a pessoa merece o perdão ou não merece o perdão. É mandamento, é a ordenança de Deus. Tem que liberar o perdão, tem que perdoar assim como o quê? Assim como eu perdoo o quê? As vossas ofensas. Lá em Mateus também tem uma parábola que o próprio Senhor Jesus conta de uma pessoa que tinha uma dívida muito grande ao rei, muito grande. Era como se hoje fossem milhões e milhões de reais de dívida para o rei. E aquela pessoa foi ao rei e disse: olha, mas senhor, eu não tenho como pagar. Eu não tenho. Infelizmente eu fali, eu não tenho como pagar. Tenha misericórdia de mim. E o que o rei fez? Perdoou aquela dívida gigantesca que aquele súdito tinha com relação ao rei. Essa parábola que o Senhor Jesus está contando. E nós vamos aplicar justamente nessa lei espiritual de impedimento. E aí, o súdito sai do palácio do rei todo contente. Agora não devo mais para ninguém. Oh, maravilha! Agora não devo mais nada para o rei. Aí ele encontrou um amigo dele que devia, tipo, 10 reais. Vai. 10 reais. E o cara chegou, pegou o cara pelo colarinho. Agora você vai me pagar meus 10 reais. Faz tempo que você está me devendo, você só está me enrolando, você não está me pagando. Se você não me pagar, eu vou pegar a tua família, eu vou fazer escravo de vocês. Naquela época era assim, se você devia alguém e você não podia pagar, o que você se tornava? Você se tornava escravo daquela pessoa. A tua família se tornava escravo daquela pessoa. Imediatamente as pessoas que testemunharam aquilo foram comunicar lá para o rei: olha, o senhor perdoou milhões para o teu súdito, e o teu súdito está lá surrando um companheiro dele, porque está devendo, porque ele quer receber 10 reais. Aí o rei simplesmente manda chamar de novo aquele súdito e falou: então agora eu vou aplicar a justiça do homem. Agora você vai para o xadrez e você vai ser escravo, você vai pagar a tua dívida integral. Assim é a nossa dívida com Deus. É uma dívida impagável, porque é a dívida de pecado. E a palavra de Deus diz o quê? Que o salário do pecado é a morte. É a morte. Só que Jesus, lá na cruz do Calvário, pagou o preço de morte que cabia a nós termos pago pelos nossos pecados. Então, quem somos nós agora para alguém que nos deve alguma coisa, para alguém que nos prejudicou, sermos tão cruéis e dizer: não, eu não vou liberar o perdão? Aquilo é imperdoável, amados. Não existe o imperdoável. O imperdoável, a única coisa que é imperdoável é você não perdoar. Entendeu? O imperdoável é nós não perdoarmos, independente de qual seja a causa que nos gerou aquele mal-estar, aquele sentimento de, às vezes, até de ódio de uma outra pessoa, de um outro ser humano, que é imagem e semelhança de Deus. Então você chega e fala para uma pessoa: eu te odeio. A mesma coisa que você está dizendo para Deus: eu te odeio. Porque aquela pessoa é imagem e semelhança de Deus. Estão entendendo? Então isso é impedimento. Quinta lei. A lei que disponibiliza os bens para os filhos de Deus. A lei que disponibiliza as bênçãos.
Abram em Efésios. Agora Efésios, como é que é em japonês? É. Capítulo 1, verso 3. Que disponibiliza. É a lei que disponibiliza as bênçãos de Deus para o ser humano. Porque se não existir a lei, olha aqui, amados, preste atenção. Da mesma forma que na lei dos homens, se não existir uma lei que caracteriza um crime, então, se não existir aquela lei, não existe crime, mesmo que você pratique. Então aqui é a mesma coisa. Aqui, se não existir uma lei que disponibilize as bênçãos de Deus para o ser humano, nós não vamos receber. Então vamos ver se existe essa lei ou não. Capítulo 1 de Efésios, verso 3, diz assim: bendito quem? Seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todo tipo de sorte, de bênçãos espirituais, onde? Nas regiões celestiais, através de quem? Através de quem? Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Então, essas bênçãos espirituais, e olha, presta atenção, aqui diz o que? Todo tipo de bênção espiritual, ou seja, tudo aquilo que nós formos precisar ao longo da nossa vida, da nossa existência terrena, Deus já proveu para nós. Onde? Nos lugares celestiais. Por que nos lugares celestiais? Porque é o lugar onde Ele habita. E Ele sabe que se Ele tivesse disponibilizado aqui na terra, o inferno já tinha chegado e passado o rodão sujo dele, tinha levado tudo embora. Agora lá no céu, bichão não pode chegar lá e passar o rodão. Por quê? Porque lá tem os anjos. E porque lá o bichão não tem como entrar. O inimigo não tem como entrar lá. Não tem entrada. Ele foi expulso do céu. Então, ele e os anjos caídos não tem como entrar lá. Foram arremessados com ira. A única vez que Deus se irou foi justamente para lançar aqueles anjos. E o querubim predileto da guarda. Bom, e aí? Estão lá disponibilizados. Como é que nós podemos ter acesso a essas bênçãos espirituais? Como é que nós temos acesso? Através de quem? Somente de Cristo Jesus. Não existe outro caminho, não existe outra maneira das bênçãos saírem do mundo espiritual e chegarem ao mundo material. Tem que ser aqui, através do único que foi preparado, foi escolhido justamente para nos trazer essas bênçãos. Então essa lei diz o quê? Que essas bênçãos já estão lá disponibilizadas, todo tipo de bênção. E é interessante porque uma vez eu orava, eu não entendia como funcionava isso daí. E várias vezes eu orei, eu orava, Deus me explica como é que é isso aí. Eu preciso entender Efésios capítulo 1, versículo 3. E aí um belo dia, num sonho, Ele me deu uma visão. Ele me levou em visão no céu, num lugar, e lá Ele me mostrou como se existissem assim, imagine, você já viu um depósito da Amazon? Um depósito da Amazon, onde eles guardam, eles fazem toda a guarda, recebimento de coisas. Tem 300, 400 metros de comprimento por
100 por 200 de largura, um negócio gigantesco, né? Tudo feito por máquinas. Para ir lá, pega o material, já encaixota, já põe numa caixa, já coloca a etiqueta e já manda para despacho. Só que existiam milhares e milhares e milhares, não terminava. E aí ele me levou para dentro de um desses depósitos, e num dos corredores que ele me levou tinha um monte de gavetinha, um monte de prateleira com um monte de gavetinha, todas escritas, ó, José Aurélio Moreno Leão, José Aurélio Moreno Leão. Eu falei, putz, mas por que tem tanta gaveta? Eu falei, todas as vezes que você não recebeu, que você não pediu, que você não levou para você, estão aqui disponíveis para você. Só que você não veio, você não buscou, você não clamou, você não pediu, você não orou. Então estão aqui disponíveis. Se você determinar, você vai receber. Se você não determinar, um belo dia, quando você chegar a tua vez e você subir ao céu, você vai ver, ó, está tudo aqui disponível para você. E aí tinha outro, Eduardo, tinha outro, Roger, todo mundo, as gavetinhas lá, monte, e ninguém estava indo buscar. E aí ficam reclamando, mas eu estou precisando disso, Senhor, eu preciso de cura, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Deus diz, fala e pede. Pede com fé, crendo que você vai receber. Por quê? Porque a palavra nos garante que isso já existe. Amém? Vamos para a sexta. A garantia de que receberemos as bênçãos que declararmos. Tudo aquilo que nós declaramos. A garantia. Então Deus agora é o selo de garantia. Eu estou testificando, eu estou garantindo para vocês que tudo aquilo que vocês pedirem, tudo aquilo que vocês orarem, aquilo que vocês clamarem, vocês vão receber, se estiver dentro da palavra. Isaías, Velho Testamento. Isaías, não sei como é que é em japonês, como? Capítulo 55. Grande profeta Isaías começou o trabalho de profeta tendo uma visão do trono de Deus. É duro, né? Um pecador ter a visão da glória que existe no trono de Deus. E aí ele percebeu que tudo que ele falava era impuro. Ele falava um monte de besteira, ele falava um monte de coisas que eram contrárias à vontade de Deus. E aí ele pediu, né? Senhor, eu não posso fazer esse trabalho. A primeira coisa que o Senhor tem que fazer é limpar meus lábios. E aí ele manda um querubim com tenazes, com brasas de fogo espiritual para limpar, purificar os lábios dele. Fogo espiritual não queima, viu, amados? O fogo espiritual só faz a limpeza espiritual, tá? Isaías 55, verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Amados, não adianta nada você. Tem muita gente que diz, não, eu vou pedir mentalmente. Vou pedir mentalmente. Será que isso existe? Na Bíblia está escrito em algum lugar que você peça mentalmente? Aqui diz a palavra que sair de onde? Da tua mente? Não, a palavra que sair da tua boca. Bem? O homem é o único que se expressa com palavras. Exatamente. É a diferença entre o animal irracional e o animal racional, ou seja, a imagem e semelhança de Deus, é o quê? É a expressão verbal.
Paulo. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para o qual eu a designei. Essa é a garantia que o próprio Deus está nos dando. Da mesma forma que é a palavra que sai da boca dele não vai voltar vazia, assim será, como imagem e semelhança dele, como filhos do Deus Altíssimo, a palavra que sair da nossa boca. Em nome de Jesus, levanta a tua mão direita e diga isso com fé no teu coração, crendo que isso vai acontecer. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará vazia, mas antes realizará aquilo para o qual eu a lancei, eu a determinei. Amém? Aqui para frente, aplica essa lei. Por quê? Porque tudo aquilo de bom que você pedir, você vai receber mais. Lembre-se que a primeira lei é da semeadura e da colheita. Se você lançar uma palavra errada, a semente errada, você vai colher o quê? Colheita errada. Bem? Por isso que Tiago, capítulo 1, diz o quê? Se você quer sabedoria, peça ao Espírito Santo de Deus, que vai vos dar essa sabedoria sem lançar na tua cara dizendo: você não tem sabedoria, você não é culto, você não estudou, você não fez faculdade. Para Deus não precisa fazer faculdade, tá bom, amados? Não precisa fazer faculdade, não precisa fazer curso de chinês, não precisa fazer curso de alemão, não precisa fazer curso de engenharia nem de medicina, tá? Ele dá tudo gratuitamente, a sabedoria, para aquele que a busca. Amém? E a sétima lei nós já tínhamos visto, está escrito em João capítulo 1, versículo 12. Amém? É a sétima lei. Nós começamos com João capítulo 1, versículo 12. Amém? Feche os teus olhos. Eu não sei o que você está precisando. Eu sei que tem muita gente que está precisando. E agora nós conhecemos 7 leis espirituais que fazem com que todas as bênçãos que Deus já preparou no mundo espiritual, lá no reino dos céus, elas possam vir e fazer parte da nossa vida terrena aqui. Sabe, a palavra diz que se você quiser, nós poderemos comer o melhor da terra. Se nós crermos, se nós quisermos, nós comeremos o melhor dessa terra. Sabe, muitos cristãos estão muito longe de estar comendo, de estar vivendo o melhor dessa terra. Tem cristão que, em vez de dar testemunho, tem dado testemunho. Por quê? Porque não é ensinado na palavra correta. Muitos estão pregando o evangelho de prosperidade, mas o evangelho são as boas novas. O evangelho, a própria palavra evangelho significa as boas novas. As boas novas é que Jesus veio para nos libertar. E mais, para garantir que nós não voltemos novamente ao reino da escravidão que nós vivíamos quando antes de recebermos a Ele como único, eterno, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós podemos dar um lindo testemunho daquilo que Deus fez e continua fazendo em nossas vidas. Hoje eu fiquei muito feliz. O testemunho que foi dado aqui na portaria de uma moça daqui de Mogi das Cruzes. Quando eu estava na comunidade Palavra Viva, num dos cultos, eu profetizei na vida dela que
Deus tinha coisas muito grandes para acontecer na vida dela. Deus ia dar uma reviravolta na vida dela. E ela se firmou nessa palavra, porque ela estava vivendo uma vida muito triste, muito ruim. Ela se firmou naquela palavra. E ela acabou viajando, me parece que foi lá para Santa Catarina, ficou morando lá em Santa Catarina. E hoje veio aqui para Mogi das Cruzes. E por algum acaso ela veio aqui e ficou hospedada aqui, está hospedada aqui. Ela até vinha dar o testemunho aqui. Não sei porque alguma coisa deu impedimento. Eu sei que o inimigo é muito esperto nisso, né? Ela queria testemunhar a vida abundante que ela tem levado na presença de Cristo Jesus. Ela se firmou na palavra que ela recebeu. Ela tomou posse da palavra. E disse: é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ter vitórias em tudo aquilo que eu fizer. Eu quero sair da vida de escravidão que eu estou vivendo e viver a vida que Cristo preparou para mim, como filho, como filha de Deus Altíssimo. Amém? Então isso me alegra muito, que nós vemos resultados na prática daquilo que nós temos ministrado no Evangelho de Prosperidade. O Evangelho da Prosperidade é no reino. A verdadeira prosperidade é estar vivendo o plano de Deus para as nossas vidas. E o plano de Deus nas nossas vidas não significa ter milhões na conta bancária. Tá? Nós vamos um dia deixar daqui essa terra e vamos participar da mesa do Cordeiro. E lá, todos os milhões que você tiver, você não vai levar nem um centavo. Nem um centavo. Amém? Lá no céu não entra o dinheiro. Sabe por quê? Porque lá não tem o que a traça. Aqui tem a traça que corrói, que come, que destrói e tudo mais. Lá não tem. Então lá não precisa de dinheiro. É só a glória de Deus. Só a glória de Deus já é suficiente para todos nós. Amém? Pai, nós te damos graças por essa palavra. Nós queremos declarar, nós queremos determinar que todas as pessoas que estão nos ouvindo pela internet, que estão nas suas casas, aqueles que vão ainda ser impactados por essa palavra, que eles possam receber e se apropriar dessa palavra de transformação na vida de todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, nós queremos te agradecer também pela vida da Yoko, pela vida da família da Yoko, que sempre tem colaborado na Santa Ceia, sempre tem se prestado tão bem para servir a igreja. Ela está hoje descansando, se recuperando de uma cirurgia de catarata que ela fez. Nós determinamos, nós oramos pela vida dela, pela saúde dela, que ela possa receber porção dobrada. Tudo aquilo que o Senhor preparou de bênçãos para a vida dela. E agora nós vamos participar, amados, da Santa Ceia. Santa Ceia é uma ordenança do Senhor Jesus. Ele não disse: olha, se vocês quiserem, vocês façam. Ele disse: olha, participem da Santa Ceia até que eu retorne. Preste atenção, pelos sinais que estão aparecendo aí, está muito próximo de voltar. Então nós temos que ir até que ele não volte e possamos participar da Santa Ceia na presença dele. Aleluia! Nós vamos participar aqui da Santa Ceia. Nós declaramos que a partir desse momento, esse pão representa o corpo de Cristo, que vai ser partido por nós, em favor de nós, e que esse suco de uva, a partir desse momento, ele deixa de ser suco de uva simplesmente, e passa a representar o sangue do Cordeiro, que foi vertido lá na cruz do Calvário, em nosso favor. A palavra de Deus diz que o homem precisa se examinar. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos nos examinar, porque examinemos a nós mesmos e peçamos perdão a Deus por todas as falhas,
por todos os pecados, pecado que fizemos percebendo, pecado que fizemos por omissão. Vamos pedir perdão. Vamos tornar o nosso templo limpo e puro e branco como a mais pura lã, para que Deus possa vir e fazer morada dentro de nós. Porque na noite em que Jesus foi traído, Ele pegou o pão, deu graças ao Pai e partiu o pão dizendo: este é o meu corpo que será partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Da mesma maneira, irmãos, Ele pegou o cálice, deu graças ao Pai e deu aos seus discípulos dizendo: este é o meu sangue que será derramado por vós. Aleluia. Façai isso em memória de mim até que eu volte. Nesse momento Jesus prometeu voltar e nós sabemos que Ele cumpre as suas promessas. Ele há de voltar e eu sinto a cada dia que Ele está mais perto de voltar. Vamos então agora participar da Santa Ceia do Cordeiro de Deus, que tirou todos os pecados do mundo. Em nome de Jesus. Vamos distribuir então o pão, vamos distribuir o suco de uva, para que nós possamos fazer com que Deus habite dentro de nós. Aleluia. Você vai deixar aqui. Vamos todos participar do corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo, quando ele entra dentro do nosso corpo, ele nos cura, nos restaura, nos traz a alegria, nos traz a paz, tira de nós tudo aquilo que é mazela, tudo aquilo que é dardo inflamado, tudo aquilo que não procede de Deus. Nós vamos agora receber e alimentar-nos com o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Deus. Da mesma forma, o sangue de Cristo, ele entrando no nosso corpo, ele nos cura toda doença espiritual, todo medo, toda demência, toda pânico, tudo aquilo que não procede de Deus e é no mundo espiritual, que age na alma e no espírito. As doenças mais perigosas que o inimigo sorrateiramente coloca dentro da nossa alma e do nosso espírito. Nós vamos estar agora sendo restaurados, que somente o sangue de Cristo consegue penetrar tão profundamente no nosso corpo. Participemos todos. Aleluia. Glória a Deus.
quero compartilhar com a igreja que o Enzo vai se batizar amanhã nas águas. Convidou a Beth para ir lá na cerimônia, vai ser ali em Corpo e Alma. Onde era a minha natação, onde era o Sorage lá. Onde era o Sorage? Lá na Fernando Sorage. Socorro? É 11h30. Socorro? É lá perto da tua casa. E ele falou que você era a pastora dele quando ele era criança. Que bonitinho. Quero que o nome da minha família te honrar. Porque se ele está indo amanhã é porque em algum momento da sua vida você derramou amor sobre a nossa família. Queria te honrar e te agradecer em nome da minha família toda. E ele vai seguir o caminho dele, está com a pastora Gisele, né? Vocês conhecem a pastora Gisele? Conheço a esposa do Joia. E ele está se posicionando e vai seguir o caminho dele nas mãos do Senhor, e isso me deixa muito feliz. É vitória. Aleluia. Pode você colocar aqui, ó. Aqui tem, está aqui, ó. Viu? Aqui, ó. Estenda suas mãos. Papai. Peraí, que falta eu. Ah? Pode sair. Não, vou pegar você. Que momento tão especial. Quando ele falou da semente, eu também lembrei que o dízimo e a oferta, as primícias são sementes de agradecimento. Nós estamos semeando em Deus para colhermos no futuro. Amém? Segundo a sua vontade. Semeando no reino No dele. reino dele. Pai eterno, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem cuidado de nós. Queremos agradecer por esses dízimos, essas ofertas. Colocamos diante de Ti. Recebe, Senhor, como louvor, como agradecimento. Pai querido, essas sementes, Senhor, que o Senhor vai multiplicar em 100% para a glória de Deus. E veio a palavra da semente. Amém. Semeador. Medida, Recalcada recalcada e e sacudida. sacudida. Amém? Pai, eu quero declarar uma semana de vitórias, de posicionamento. Aleluia. Que a disposição seja verdadeira. Que nós sejamos perseverantes. Aleluia. Não se cansemos, mas vençamos a nós mesmos. Amém? E possamos colocar em prática tudo que ouvimos. E mostre para a sua família. Essa palavra é muito, muito importante para as nossas vidas. Que o amor do Senhor, que a sua graça, a sua paz que excede o entendimento, esteja sobre todos nós. Para a glória de Deus. Amém? Cadê o tamanho? Se você pegar ali, eu acho que